Bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês, bom fim de semana. Bom, o Benfica ganhou 2-1 ao Vizela, um jogo fora, um jogo que tem sempre um grau de dificuldade associado a uma deslocação a um campo pequeno, um campo que não tem as condições que tem, por exemplo, um Estádio da Luz. E não digo apenas o Estádio da Luz, quer dizer, ou um estádio até mesmo do Bessa, que tem um bom relvado e nós acabamos também por não ter um resultado positivo. Mas quando existe boas condições para a prática do futebol, a tendência é para que a equipa que seja tecnicamente mais evoluída e mais bem treinada ganhe. O Benfica, apesar das adversidades, apesar de ir para um campo difícil, porque o campo em si não tem as melhores condições, no meu entender, num estádio onde tem bons adeptos aguerridos, o Benfica ganhou 2-1, um resultado justíssimo, caracterizado por um Benfica numa primeira parte bastante ofensivo, numa tomada bastante ofensiva, e numa segunda parte uns degraus abaixo. No entanto, em termos gerais, a vitória foi justíssima, porque o Benfica foi a equipa que esteve sempre mais perto do golo do que o adversário, o Vizela. Até mesmo estatisticamente podemos verificar, se eu agora tiver aqui acesso às estatísticas, coisa que não tenho, mas daquilo que me recordo, o Benfica teve muito mais remates enquadrados que o Vizela teve apenas 2 na totalidade dos 90 minutos. O Benfica, salvo erro, vou ver se ainda tenho aqui no meu apontamento de ontem. O Benfica, salvo erro, teve 6 remates enquadrados, portanto, uma diferença grande. Depois a posse de bola, salvo erro, também estava a 70-30. O número de passos realizados por jogo também era uma diferença abismal. Portanto, o Benfica teve o domínio do jogo durante quase os 90 minutos. Houve ali momentos em que o Vizela de facto cresceu. E cresceu porque é isso que nós vamos aqui analisar. Mas em primeiro lugar há que referir o 11 inicial do Benfica, que foi houve aqui a entrada do Turbin para a baliza em detrimento do Samu. O Samu era um jogador que tinha sido titular nos 3 jogos antecedentes. Para esta quarta jornada, aliás quinta, entrou o Turbin. Na primeira jornada entrou o Vlaco Dimos, depois os outros 3 jogos foi o Samu e agora Turbin. Turbin tem assim um nome um bocado complexo. Depois foi o Freddy Cosnes que manteve o seu lugar como defesa esquerdo, Otamendi, António Silva Bá, João Neves Coxo, João Mário, Rafa Di Maria e Peter Musa. Havia aqui a possibilidade de Otamendi ou Di Maria não jogarem porque regressaram há pouco tempo da seleção, jogaram em altitude, mas o que é facto é que jogaram os dois e jogaram bem e não se notou esse desgaste físico. O Coxo também teve na seleção da Turquia, Musa na Croácia, Freddy Cosnes na Noruega, Bá até chegou com um traumatismo portanto, da sua seleção da Dinamarca e era possível que ele não jogasse este jogo, no entanto jogou. E foi este o 11, um 11 que eu concordo, parece-me um 11 equilibrado. Podemos discutir aqui a questão de não entrar neste caso, o Neres, ou a questão do guarda-redes, ou a questão do avançado, mas a verdade é que estes jogadores que entraram deram boa conta do recado e representaram bem a camisola do Benfica. O Benfica marcou logo o seu primeiro golo logo no início do jogo, portanto aos 9 minutos, uma recuperação de bola de Auschwitz. Aliás, Coxo lança Rafa progride e faz a assistência para Musa, que remata, ainda teve a felicidade de bater num adversário e enganar o guarda-redes e ser golo aos 9 minutos. O Benfica continua a atacar, teve várias oportunidades e acabou por marcar de livre, um livre à entrada da área, marcado de forma bastante boa por Di Maria. Di Maria, para alguns era um velho acabado, para outros mais atentos, como eu e outros, que dizíamos que ele ainda vinha fazer coisas bonitas no Benfica e de facto está a fazer. Marca mais um golo, é o melhor marcador do campeonato com 4 golos, 5 no total, contando com o da Supertaça, e está a fazer uma excelente temporada. O Benfica podia ter ido para intervalo, foi a ganhar por 2-0, podia ter ido a ganhar seguramente por 3, eventualmente 3-0, porque teve outras oportunidades claras de golo. E, portanto, este resultado ao intervalo acaba por pecar por escassez. Podia ter sido mais volumoso. De qualquer forma, parabéns ao Benfica por aquilo que fez na primeira parte. A segunda parte, o Benfica entrou bem, fez ali um pouco de gestão do jogo, que é natural, tendo em conta o desgaste de seleção. Só em seleção tivemos
o Musa, o Di Maria, o Coxo, o Freddy Cosnes, o Otamendi, o Bá, o próprio Turbin, o António Silva e acho que o próprio João Neves também esteve nos escalões de formação das seleções, portanto, pelo menos 9 jogadores assim visto por alto, do 11 estiveram em seleções. Portanto, só o Rafa e o João Mário é que não tiveram, todos os outros parece-me que tiveram nas respectivas seleções, do 11 inicial. E, portanto, logo por aí podemos perceber que foi natural essa gestão de esforço a determinada altura. Depois, o que é que se passou? Houve aqui um penalti que foi assinalado aos 67 minutos por uma suposta falta de Fredrik Oshnes. Fredrik Oshnes, que é um jogador muito competente e que foi ferozmente criticado de Roger Smith e o próprio jogador por ele jogar a lateral esquerdo. É um facto que ele, o primeiro jogo que fez a lateral esquerdo, jogou mal. Mas eu disse aqui, mesmo reconhecendo que ele fez um péssimo jogo no seu primeiro jogo como lateral esquerdo, disse o Fredrik Oshnes, jogando a defesa esquerda, a defesa direita, no meio campo, onde quer que seja, ele com o tempo torna-se um bom jogador em qualquer posição. E portanto, se o Fredrik Oshnes se mantivesse como defesa esquerda, vai fazer bem aquela posição. Foi o que eu disse, ele de facto está a fazer bem a posição, no meu entender, apesar deste penalti, que para mim não é penalti. Eu já estive a ver o lance, já estive a ver a repetição. O que eu sugiro a todos vocês é que vejam o lance sem ler nada na internet, sem ler os jornais esportivos, sem ouvir o comentário da pessoa que está a relatar o lance, porque eu, sinceramente, eu não vejo que o toque do Fredrik Oshnes seja suficiente para o jogador do Vizela tropeçar. Sinceramente, sem qualquer tipo de clubismo. Depois também já ouvi uma versão, aliás li, uma versão que o Fredrik Oshnes se toca, manda uma rasteira, aliás, no jogador do adversário. Eu não vi isso. É verdade que vi no Twitter as imagens, portanto não tem aquela resolução HD, etc. Mas eu sinceramente eu não vi nenhum toque do Fredrik Oshnes com o pé no pé do adversário. Ou nenhuma rasteira no caso, como era dito. E o toque com a mão é um toque tão subtil. Aliás, o jogador até parece-me que já vai em queda, mesmo antes do Fredrik Oshnes tocar. Portanto, parece-me que está muito fácil marcar penaltis. Está muito fácil ter decisões contra o Benfica e isso acho que tem que ser um pouco. Esta acho que é a terceira época que estou a fazer aqui a analisar os jogos. Eu nunca falei de arbitragem não ser esta época, é porque esta época estou a ver pequenas situações que vão se acumulando e vão se tornando numa grande situação. Portanto, isto são pequenas coisas que nos estão a dar indícios de que, se não for corrigido, poderemos ter aqui um campeonato complicado a nível de arbitragens contra o Benfica. Portanto, depois, é assim, a questão do penalti, eu posso ter sido aqui um pouco injusto para o Turbin, porque eu disse no vídeo anterior que o Turbin lançou-se um pouco antes, portanto, umas frações de segundo antes do jogador, neste caso o Samu, ter batido o penalti. Samu, curiosamente, é o nome do guarda-redes que ele substituiu, é uma ironia do destino. Mas eu acho que o Turbin, acho que aquele penalti não foi assim tão bem batido quanto isso. E acho que o Turbin, se tivesse esperado, isto é que difere os guarda-redes experientes dos guarda-redes que ainda não têm experiência. Portanto, o Turbin, quando adquiriu experiência, com certeza que, pelo menos o lado para onde este penalti foi batido, com certeza que adivinharia. Porque a sensação que eu tive quando vi o jogo é que o penalti não foi assim espetacularmente bem batido e que era pelo menos possível adivinhar o lado para onde ele tinha mandado a bola, porque o jogador parece que denunciou um pouco o lado pela forma como chutou. De qualquer forma, o Turbin é o primeiro jogo. Depois também teve ali uma questão que fez um mau passe na defesa que ia comprometendo completamente toda a equipa, porque o que vale é que a equipa corrigiu e bem. Portanto, defensivamente a equipa do Benfica esteve bem, corrigiu um erro do nosso guarda-redes que poderia ter resultado num golo, nomeadamente um passe errado. Ele primeiro recepciona mal a bola, depois faz um passe mal feito. Foi logo uma sequência de dois num só lance comete 2 erros que podiam pôr em causa a vitória do Benfica. E nós temos que ser justos. Portanto, o Samu é um guarda-redes português, também merece ser valorizado. Este guarda-redes também é um guarda-redes que chegou agora, também merece ser valorizado. É um jogador que está na lista, ou que esteve na lista de todos os grandes clubes europeus, portanto não é um jogador qualquer, é um jogador que tem características físicas que podem o tornar um dos melhores do mundo, mas a verdade é que, no meu entender, e sendo justo, não querendo aqui desmoralizar o jogador porque ele
chegou agora, mas esta atuação, das poucas vezes que ele foi chamado a intervir, não me agradou. De qualquer forma, tem a minha confiança e espero que ele seja titular no próximo jogo. Mas não posso deixar de dizer que não fiquei completamente convencido. Mas, mais uma vez reafirmo, para mim será o titular no próximo jogo. Coxo e João Neves fizeram os dois uma grande atuação. O Coxo na condução da equipa, João Neves é um jogador completo, defende e ataca muito bem. João Neves fez mais uma exibição extraordinária. Rafa tinha momentos em que desaparecia do jogo, mas a verdade é que fez uma segunda parte muito boa, onde teve muito interventivo e teve nos lances de golo, teve nos lances ofensivos do Benfica, falhou alguns, é verdade, mas teve o mérito de não baixar a cabeça e manter-se na luta e, portanto, também Rafa, grande exibição. Di Maria, mais uma vez, mais uma vez marca um golo pelo Benfica, desta vez não foi o primeiro golo, foi o segundo, mas sempre com uma contribuição muito positiva da equipa e sempre muito bem na condução e no cruzamento para a área. Peter Musa marca um golo, também muito voluntarioso, acho que também fez uma boa atuação, tal como o João Mário, o João Mário uns furos abaixo dos seus colegas de setor, mas também teve bem. Quanto ao esquema tático, foi o habitual 4-2-3-1, portanto nada a apontar, o esquema tático habitual do Benfica. O Benfica entrou bem e com a dinâmica necessária e desta vez não se sentiu os 5 dias de férias nem a paragem, desta vez o Benfica entrou bem, não entrou como no passado de forma negativa. E as substituições, estou de acordo com elas, portanto entrou primeiro o Chiquinho, que acho que foi a substituição que melhor resultou e que também teve mais tempo em campo, portanto o Chiquinho entrou aos 70 minutos e acho que foi uma substituição bem feita, apesar do Coxo estar a jogar bem, já denotava algum desgaste e Chiquinho entrou bem. Portanto, às vezes a questão do desgaste é muito relativo. Por exemplo, o Coxo tem 23 anos, ou 22 ou 23 anos, e parecia mais desgastado que o próprio Di Maria, que tem 35. Portanto, isto é um bocado relativo à questão do desgaste e da idade, embora factualmente a idade, por norma, o jogador desgasta-se mais rápido. Mas nem tudo há outros fatores, não é só esse o fator que conta para o desgaste de um jogador, e por isso o Coxo estava mais desgastado. Di Maria, que é mais velho, e saiu e bem, e Chiquinho entrou com muita qualidade também. Depois saiu o Musa e o Di Maria aos 86 minutos, entrou o Neres e o Cabral, portanto substituições que eu estou completamente de acordo e que acho que funcionaram, e aquela que funcionou melhor foi o Chiquinho, porque também teve mais tempo em campo. Quanto à questão do, portanto, o jogador, o Boutique, acho que é assim o nome do guarda-redes do Vizela, peço desculpa por isso, por não saber de soltar este nome. Não sei se é Boutique, sei qualquer coisa do género. Portanto, sai-se da baliza e comete um penalti. Comete uma falta para expulsão. Porque vai defender a bola fora da área. E, portanto, o guarda-redes Boutique não foi expulso porque, segundo o vídeo-árbitro, o Rafa estava em fora de jogo. Só que a questão é que o passe que é feito não é feito para o Rafa, é feito para o Neres. E a bola vai primeiro ao Neres, depois vai para o Rafa. E assim sendo, a bola quando sai do Neres, já está o Rafa em jogo. Portanto, no momento em que o Rafa faixa a bola, o Rafa já está em jogo, porque a bola primeiro vai para o Neres. Eu já vi os analistas a analisar, a dizer, eu não sei como é que as pessoas não estão a ver isto. Até os próprios analistas, eu sou obrigado suponho eu que alguns analistas sejam corporativistas, ou seja, como conhecem os árbitros, que são amigos dos árbitros, naturalmente fazem a defesa dos seus amigos, compreensível, mas isto é evidente. A bola vai para o Neres, depois é que vai para o Rafa, e quando vai do Neres para o Rafa está em jogo. Portanto, como é que o guarda-redes do Vizela não é expulso? Eu também ouvi uma versão de um adepto do Benfica a dar na televisão a dizer assim, com aquela narrativa, ele nem queria pôr no braço, já contra o jogo contra o Guimarães. A maior parte do pessoal diz que não é penalti, portanto eu estou aqui em minoria. No jogo contra o Guimarães, no Estádio da Luz, também houve uma mão, que o jogador faz uma rotação e faz assim. Tem o braço encostado ao corpo, tem, mas faz assim, está a levantar o cotovelo. Para mim é penalti. E já as pessoas que estavam a comentar o jogo diziam, isto não é penalti. Ele até queria tirar o braço quando o lance ainda estava a ser analisado pelo VAR. Ok, tem direito à sua opinião, com certeza que sim. Mas acho que podiam guardá-la para depois do VAR decidir.
E aqui foi igual, estava a ver, não foi na Benfica TV, foi no outro canal, que eu, por acaso, estava agora a ver o... Eles fazem, às vezes, pegam em trechos dos comentadores e metem depois em programas a posteriori. E estava a ver nesses programas a posteriori um comentador a falar, a ver o jogo e a falar, a dizer que ele até queria tirar o braço, como quem? A dizer que mesmo que o Rafa não tivesse em fora de jogo, que nunca podia ser expulsão porque ele até queria tirar o braço, coitadinho. Pronto, o homem é um inocente, ele não queria ter ali o braço, levantou o braço sem querer. Epá, esta cena faz-me um bocado de confusão, porque agora isto é uma hipocrisia, porque agora o Benfica está no início do campeonato. O Benfica ganhou o jogo. Se o Benfica perdesse o jogo, será que o discurso seria igual? Eu estou a ter este discurso agora que o Benfica ganhou, porque acho que é a altura ideal para falar destas situações. Agora, se o Benfica perdesse, será que iam ter esse discurso essas pessoas? Será que iam dizer que não é penalti, não é expulsão? Vamos aguardar para ver. Eu, partidores, não falo mais de arbitragem. Está decidido. Porque realmente estou aqui em minoria, e não tem mal nenhum estar em minoria. Mas a questão é que não quer ser eu também aqui a incitar a questões que mais ninguém está a levantar, ou quase ninguém está a levantar, e portanto não vou entrar mais por esse caminho. Vamos apenas falar do jogo daqui para a frente. Portanto, forte abraço, fiquem bem. Até uma próxima e viva o Benfica. E se gostarem deste vídeo, deixem gosto e subscrevam o canal. Bom fim de semana.